tudo bem? Estou recebendo aqui na TV Câmara o Dr. Pardi, médico em Penápolis e suplente de vereador. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo à TV Câmara. Tudo bem, Cacá. É uma maior satisfação estar aqui presente para a gente bater um papo, levando aí a nossa mensagem à população de Penápolis. Um suplente de vereador que já assumiu vaga na Câmara Municipal e também outra informação interessante, doutor, que nós temos 10 vereadores em Penápolis. Se o número fosse 11, o senhor seria o próximo vereador. É isso mesmo? Se caso fosse 11, eu seria o próximo vereador. No entanto, faltaram alguns votinhos, mas fiquei muito contente com a votação, fiquei muito contente com aquilo que a confiança colocada em meu nome e vamos deixar para o próximo. O senhor teve quase 700 votos? 669 votos, mais precisamente. E como é que foi? O senhor ficou... Não é a primeira vez que o senhor sai candidato, vamos já logo falar no começo, foi candidato a prefeito em 2004? Eu fui candidato a vereador numa primeira oportunidade quando o Sinuel foi candidato a prefeito ainda. Quando eu cheguei aqui em 86, em 88 nós tivemos uma eleição e o Sinuel foi candidato. Na época eu tinha muita amizade com ele e tal, não estava nem envolvido com política, até conhecia pouco a cidade, mas ele foi um convite e a gente tinha amizade e eu acabei ajudando lá. E para minha surpresa, já naquela época, eu tive uma votação próxima de 200 votos naquela época, que para mim foi assim uma grande surpresa, né? Concorri com pessoas aí, como José de Macedo, Fulanete, Capitão Adolfo e vários outros aí, e tive uma votação assim dentro dessa faixa que me deixou muito feliz, entendeu? Eu tinha 2 anos em Penápolis. E tive também uma segunda oportunidade como candidato a vereador também, onde tive próximo de 400 votos, também fui um dos primeiros suplentes. Tive uma oportunidade onde eu era presidente de um partido e nós iríamos lançar a candidatura de prefeito a vice. No caso, eu convidei o senhor Ademar Rosa Pereira, mas por razões aí, que não vem ao caso aí, nós acabamos não vingando essa candidatura. Eu até não fui candidato a nada naquela época. Depois, numa outra oportunidade, fui candidato a prefeito. Na época que nós tivemos 5 candidatos, e eu tive uma votação também razoável, dentro daquilo que era esperado, por ser um partido pequeno, um grupo pequeno, mas muito contente porque na política é assim, ou seja, o resultado é o de menos, o importante é você no período dele participar e ter uma participação que tem uma certa representatividade. E graças a Deus, todas as vezes que eu entrei, eu participei e quis dar minha colaboração nesse momento. E o seu interesse pela política surgiu quando, doutor? Bem, ainda muito jovem, meu pai gostava muito de política, meu pai foi amigo do Ademar de Barros, e meu pai gostava muito de política, e por incrível que pareça, minha família, nós somos em 3 irmãos, e minha mãe também não gostava muito, meus irmãos também não gostavam, e o único que gosta sou eu. E eu peguei o gosto pela coisa, inclusive até na faculdade, fui presidente do diretor acadêmico, e alguns outros movimentos que tiveram até na época da faculdade, eu participei. E as coisas vão... Isso aqui é futebol, né? Claro, não quero mais, tal, mas acaba... Sim, bastante. Doutor, em substituição ao vereador Ricardinho Castilho, em maio, o senhor repercutiu 2 pontos importantes, que são o apoio ao CAP através do Parque Aquático e também a questão dos moradores de rua, moradores aí nas praças. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Esses são alguns dos projetos aqui, das intenções que a gente tem com o munícipe, a gente vem observando o número de pessoas aumentando nessas praças, se tornando até local de moradia de pessoas humildes, pessoas que às vezes até nem é de Penápolis. E eu entendo da seguinte forma, ou seja, devia ter um carinho mais especial com as pessoas que têm essa vida, ou que tiveram como opção essa vida, mas desse uma condição de vida melhor aquelas pessoas que são de Penápolis, e aqueles que não são de Penápolis, que a gente entrasse em contato com as famílias, e para que a família também, afinal, repartir a responsabilidade, que também não pode ser centro de pessoas que têm aí alguns problemas na família. E aí, adiantando um pouquinho no tempo, pode falar, por favor. Com respeito ao CAP, é um projeto também, eu fui presidente do CAP em 1990, e sei que todos os presidentes têm essa dificuldade, Hoje não se toca mais futebol,
brincando. Hoje precisa ter renda, precisa ter recursos, porque senão não tem condição. E aquela praça, aquele quarteirão, só tem algumas residências ali que não é pública, né, que não é do município. Mas ali nós temos quadra, tem piscina, tem tudo, então eu achei que aquele quarteirão ali poderia ser usado para fins de arrecadar recursos para tocar o CAP. Então você daria para incomodato por uma diretoria, por um certo tempo, de interesse mútuo, né, desde que esteja tudo correndo bem, e onde a gente poderia montar um grupo de sócios. O que é um grupo de sócios? Porque na minha época, em 90, e depois outras oportunidades, as pessoas falaram que ia ficar sócio do CAP, mas sócio do CAP para quê? Para assistir jogo? Não, eu acho que tem que ter alguma atividade. E aquele quarteirão seria um local, um clube, por exemplo, onde a pessoa fala, você quer ficar sócio do CAP? Lá você vai ter piscina, você vai ter quadra vai ter outros esportes lá e tal. Não sei nem se pode fazer isso, mas seria uma alternativa. Seria utilizar a própria estrutura do parque aquático. A própria estrutura do parque aquático, o próprio quarteirão ali, que é um ambiente poliesportivo, montando grupo de sócios do CAP. Não sei se você entendeu, é como se fosse um clube público. Melhoraria ainda mais a estrutura que tem, porque hoje o parque aquático, a entrada é gratuita. A vantagem do sócio é que ele teria algo melhor. Algo melhor e ter uma forma de ser sócio e se usufruir como sócio, porque aqui em Penápolis sempre tem, eu conheço vários gestores que tivemos no CAP, onde a pessoa é sócio do CAP, mas sócio do CAP para quê? Para assistir o jogo, não tem um clube, não tem nada. Entendeu? Seria uma alternativa. Doutor, o senhor é suplente de vereador, como nós já falamos, e na próxima eleição provavelmente deve sair candidato novamente. Bem, Cacá, a gente sabe que a eleição para mim acaba. A partir do momento que sair o resultado, eu só torço para aqueles que conseguiram, né, a sua vaga. E o futuro, só Deus sabe. Eu tenho também, estou tendo uma outra visão também de política. É questão de amadurecimento. Ou você parte de uma vez, ou então você se afasta. E comigo eu não sei o que vai acontecer daqui 2 anos. Doutor, o senhor é natural de Pirajuí? Sou natural de Pirajuí, estado de São Paulo aqui, né? Cidade aqui próxima de Penápolis. Eu na verdade nasci em Pirajuí, mas na época eu morava numa cidadezinha muito pequenininha, chamada Corredeira. É uma cidade, um bairrinho, né? Meu pai trabalhava na região rural, né, da cidade. E ali a gente começou a vida, né? Nós somos em 3 irmãos. Tem um que mora aqui, né, advogado, outro é médico, está em São Paulo. E eu, felizmente, conheci Penápolis. Doutor, a sua chegada a Penápolis aconteceu em 1986? Aconteceu em 1986, num momento crítico, né, na minha vida. Eu tinha um único filho e ele tinha falecido em São Paulo por problemas congênitos, e eu fiquei muito chocado com isso e queria mudar totalmente minha vida e queria vir para o interior. Daí pintou um concurso para médico legista. E eu, né, na região de Araçatuba tinha vaga, e eu sabia que aqui em Penápolis nós tínhamos o prefeito, que era o João Derê, que era legista e que estava também já saindo da prefeitura. Então eu acabei vindo para cá, né, encontrei todas as dificuldades que a pessoa encontra quando vem para um lugar que nunca tinha vindo, né? Mas com dificuldade, até uma historinha que posso contar, uma curiosidade. Eu depois de 15 dias de Penápolis, eu estava já, sabe, com dificuldade, a gente não conhecia ninguém, minha esposa estava grávida e tal, e eu até pensei em voltar para São Paulo. Mas aí numa volta na cidade, eu parei na prefeitura velha, Praça 9 de Julho. Praça 9 de Julho, onde tinha uma paineira, né, e tinha um pessoal ali conversando ali. Para minha surpresa, eu cheguei, o que é? Que era uma reunião do CAP. E lá estava o senhor Lindor de Castilho, João Castilho, estava o capitão Adolfo, e o pessoal estava esperando o doutor João, que era o prefeito na época. E eu não sabia, ali era para se formar diretoria para tocar o CAP. E
E aí perguntaram que time que eu torcia e tal, eu acabei entrosando com o pessoal e eu acabei saindo da reunião como secretário do clube, como o segundo secretário, se não me engano. Daí eu cheguei em casa e minha esposa falou, e aí, que dia que nós vamos embora? Eu falei, olha, agora não podemos mais, porque eu sou secretário. Eu me envolvi aí com o pessoal da diretoria do CAP e eu agora não posso, tenho que ficar um tempo aqui até. E aí começou minha vida aqui e hoje estou muito feliz aqui, criei meus filhos aqui, estão todos... Então, na verdade, o CAP segurou... O CAP é uma das razões principais. Seu Lindório de Castilho, eu até, saudoso Lindório de Castilho, pessoa que eu tinha muita amizade, uma pessoa também que eu acho que deu sua vida muito por Penápolis. E eu tenho um carinho muito especial, né? Conto para todo mundo essa história. O CAP é uma das razões de eu estar morando em Penápolis. E o CAP que posteriormente o senhor acabou sendo presidente? Acabei sendo presidente em 1990, o CAP ficou afastado por um tempo e depois eu, até num momento também político, né, porque senão eu era candidato em 1988, já candidato não, já era prefeito, né, em 90, e o CAP estava afastado. E daí nós tivemos uma federação e tal, e acabou voltando para a terceira divisão. Naquela época era uma divisão diferente, mas era, se não me engano, a terceira divisão. E nós continuamos, estamos aí na luta aí, agora está com o Nilson Moreira também, pessoa também que vestiu a camisa aí. Eu tenho que só parabenizar, mas às vezes eu fico imaginando o que eu passei e o que ele deve passar. É muito difícil, não é fácil não. E o senhor é uma pessoa que é muito envolvida com o esporte, é um corintiano bastante conhecido. Quando se pensa em corintiano, logo se pensa no Dr. Pardi, na tia Irene, no Toninho do Bar. Esse envolvimento pelo esporte, quando é que começou, doutor? Olha, desde jovem, bem jovem, eu morava em Sales, uma cidade próxima aqui de São José do Rio Preto, e nós tínhamos aqueles grupinhos da escola, e eu não torcia para São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e tal, e aqueles que têm um pouco mais de sorte, acabam torcendo para o Corinthians, sabe como é que é? Normalmente é assim. E eu fui uma pessoa que, e você sabe como é que é, naquela época, às vezes você fala, pô, ficar todo mundo torcendo para um time não adianta, né? E naquela época o Corinthians perdia para o Santos, o Corinthians não estava bem, estava mal e tal coisa, e eu não sei, eu tenho essa tendência às vezes estar do lado do mais fraco. E naquela época o Corinthians era mais fraco, mas não sei se é porque eu virei corintiano e de repente virou o melhor time do mundo. Hoje, se fosse para o senhor escolher um time, já não ia ser o Corinthians, né? Não, não seria o Corinthians. Eu já ia torcer para um time mais fraco, talvez o Santos, ou uns outros times mais fracos. Palmeiras. Palmeiras também. Olha, eu falo isso porque sou palmeirense, já pensou? Não é brincadeira, eu tenho o maior respeito por todos. É o que eu sempre digo para os amigos, eu fui do tempo de assistir o Corinthians em São Paulo, quando o Morumbi tinha 100 mil pessoas, 110, assisti campeão do Campeonato Paulista 77, onde tinha 140 mil dentro do Morumbi. E saiu aquelas brigas, eu fico imaginando, só sai briga com quem quer brigar. O esporte não foi feito para discutir, para ofender e para nada. Foi feito para essa confraternização, né, gostoso. O antigamente não ganhamos do Santos. O que mudou? Mudou nada, vamos brincar e tal coisa. Aqueles que não gostam, nem perguntam, mas acho que foi feito para unir as pessoas. E esse ano o time do coração, o Corinthians, ganha o Campeonato Brasileiro? Eu acredito que, né, pelo que está jogando e pelo que os adversários também estão proporcionando, até tem uma grande chance, né? Não é só o Corinthians que está bem, mas os outros times adversários que podem chegar no Corinthians também estão levando seus tropeços aí. Vai depender muito do Corinthians. Eu acho que também seria assim, no ano do centenário, uma coisa legal, marcante. Acha que o Fluminense, que pode dar um pouco mais de trabalho? Pode, o Fluminense pode dar trabalho, o Cruzeiro também está chegando muito bem, mas eu acho que o fim vai dar o Corinthians. Doutor, vamos falar um pouquinho mais sobre a sua vida profissional como médico. Qual que é a especialidade? O senhor é obstetra? Eu fiz obstetrícia e ginecologia e exerci minha profissão aqui desde 86 até 5 anos atrás, quando eu tive um problema de saúde e resolvi mudar um pouco. Hoje eu tenho uma empresa de medicina do trabalho, eu sou também perito do Detran, né, para fazer essas cartas de CNH, eu tenho essa empresa de medicina do trabalho, sou legista. E eu acho que já é o suficiente para mim, né, pelas atividades aí, entendeu? Em Penápolis, como legista, tem eu e o João Delia. E se
te falar nada, é um movimento que está tendo ultimamente, uma cidade que está tendo muito problema aí. Às vezes o pessoal, legista só vê o morto, não é não. O legista, ele vê o morto, faz exame de corpo de delito, só que exame de corpo de delito todo dia tem 10, 15 exames por dia. Para quem desconhece, vamos falar, corpo de delito no caso de alguém que está preso, ou então foi agredido, ou então um acidente, entendeu? Acidente automobilístico, ou agressão física, tudo passa pelo Instituto Médico Legal, entendeu? Não é simplesmente o cara que foi baleado ou acidentado que faleceu, não. Aquele que é acidentado, que se machucou, ele passa no IML, entendeu? Aquele que brigou lá com a esposa bateu nele, ou ele bateu na esposa, ou seja, vai tudo para o IML. Conselho Tutelar manda tudo para o IML, entendeu? Ou seja, tudo que é de interesse, assim, da justiça, nós estamos lá para colaborar e fazer a nossa parte lá, e nós temos também uma área muito grande. Nós temos 13 municípios que dependem, que pertencem à área de Benápolis. Então tem desde Aguaiandáva, Barbosa, Piacatu. De Piacatu para cá é tudo que pertence a Benápolis. E você imagina quantos boletins de ocorrência que tem em toda essa região, 13 municípios. E vem tudo para Benápolis. Só 2 médicos? Só 2 médicos. Por enquanto, né, a gente está aí tentando conseguir mais um, mas está difícil. E o João também já está pensando em aposentar, e eu estou preocupado. Doutor, como foi se adaptar a essa função de legista? Porque nós sabemos que não deve ser muito fácil no começo, mesmo depois, porque vamos pensar principalmente em casos de morte. Cacá, eu, como médico, eu de início, assim que eu me formei, eu comecei a fazer meus partos, minhas cesáreas, mas eu tinha alguns amigos que na época faziam cirurgia. Eu entrava muito em cirurgia também, em geral, cirurgia de pescoço, abdômen, cabeça e tal. Eu conheci o Hospital de Fraturas da Lapa, e lá era um movimento muito grande. Então eu tinha já uma certa intimidade com essa coisa. Bom, como legista, você pega esses casos assim de acidente, né, fatal, às vezes tiro, facada, esses negócios todos. A gente fica um pouco constrangido, porque assim, afinal, da mãe morando em Benápolis, onde a gente conhece as pessoas, a gente fica, a gente também tem sentimento e sabe que deve ser horrível isso para a família e para a gente também. Entendeu? Outro dia mesmo teve o caso da Chuchu, a pessoa que a gente tanto, né, gostava, e Deus que teve ela em bom lugar. Mas eu tive que fazer a autópsia dela, eu tinha que tirar o projétil dela. Afinal, o projétil é um elemento importante numa pesquisa do que aconteceu, de onde que saiu esse projétil, quem que atirou. Então a gente dá a nossa colaboração como legista. E sentimento a gente tem, mas eu vou fazer o quê? Isso é profissão, é a minha profissão. E a gente acaba, não é acostumando, mas acaba desenvolvendo aquilo que a gente se propôs a fazer. Fazer uma pergunta um tanto difícil de responder, eu diria. O que é mais difícil? Lidar com alguém que está vivo ou alguém que está falecido, no caso aí do trabalho do senhor como legista? Olha, na verdade não tem assim. O trabalho de atendimento, por exemplo, se você está no atendimento, você está num posto de saúde atendendo a pessoa. Bom, a consulta de lesão corporal é a mesma coisa que uma consulta médica. Ou seja, só que lá a pessoa está indo com sintoma. Aqui não, aqui foi provocado o sintoma. Então, por exemplo, quer chegar lá com um corte, que alguém deu uma facada nele. Entendeu? O atendimento é mais ou menos a mesma coisa. São coisas diferentes. São coisas diferentes, mas na verdade a gente entende que está ali para fazer aquilo que se propôs a fazer no sentido de colaborar com a justiça. É a função da pessoa. E eu tenho isso, entendeu? Quantos anos eu trabalhei fazendo parto e cesárea? Entendeu? Então, se eu dei muita alegria para alguns, que muitos aqui nasceram comigo, uma vez eu até fiz um levantamento próximo de 4, 5 mil pessoas nasceram aqui na minha mão em 20 anos. Então eu estou imaginando assim, se umas 4 mil mais ou menos nasceram na minha mão, passaram na minha mão também, infelizmente, aí talvez a metade ou um pouco mais de pessoas que faleceram, de uma forma violenta, porque eu também não porque na minha mão passa as pessoas que faleceram ou que foram vítimas de agressão,
Mas e a morte é violenta, não é morte natural. Morte natural não tem nada a ver comigo. Morte natural é morte natural que passaria. Precisa ser investigado. Precisa ser investigado. Mas as mortes assim violentas, elas normalmente passam ou comigo ou com o João, tem que passar. Doutor, na parte da família, o senhor tem 3 filhos? Eu tenho 3 filhos maravilhosos. Esse é o meu orgulho. Eu tenho o Roger, né, que está fazendo medicina em Ribeirão Preto, já está no 5º ano, entendeu? Uma pessoa que me dá um trabalho, mas ele sabe o quanto que eu amo ele e o quanto que ele faz a gente feliz. Eu já tenho a Bruna também, que é formada em arquitetura em São Paulo, está no início de profissão, aquela ansiedade de querer, né, ser alguém. E tem a Vanessa, que está fazendo medicina veterinária também me deixa eu esse pouquinho de cabelo branco. Acho que é ela que conseguiu aí essa façanha. Mas sou muito feliz e não gostaria também de deixar de citar a minha esposa. Que dá retaguarda. Que dá retaguarda para tudo isso aí. Se não fosse ela também, eu acho que seria muito difícil. Eu, graças a Deus, né, tive a sorte de encontrar uma parceira que sempre me ajudou e a gente passou dificuldade junto, como eu te disse, perdemos filho. Mas hoje a gente curte assim, um momento ainda difícil, né? Porque tem 2 ainda fazendo faculdade, né? E a meninada hoje, né, são muito, como se diz, não sei qual o termo, mas são muito atirados, né? Como no meu tempo, né? Eu morava em Salles, Mendonça, tinha o quê? 2, 3 eventos no ano, tinha o aniversário da cidade, tinha a festa de formatura. Hoje não, hoje tem dia que tem 2, 3 festas. E a gente como pai... O interessante é que a festa começa meia-noite. Começa meia-noite e acaba 7, 8 horas da manhã. E você imagina o pai e a mãe, você já tem filho também, você deve imaginar como é que é problemático. Mas fazer o quê? A evolução, evoluiu, mudou o pensamento da meninada. Doutor Pardi, para Penápolis, o que o senhor acha que a cidade mais necessita? Olha, eu estou aqui há 24 anos, mais ou menos, e eu entendo que a cidade ela deixa a desejar na questão de crescimento industrial, sabe? Tem que ter mercado de trabalho para esse pessoal. Nós tivemos aqui um erro, talvez até não foi um erro, mas eu me lembro que na época do Sinoel, na época até do seu Bonini e tal coisa, houve um envolvimento, houve um avanço na questão social muito grande. E esse avanço social, ele acarreta problema até hoje, no meu ponto de vista. Quando se pensava que tirava uma pessoa que não tinha uma casa, para dar uma casa, por exemplo, no mutirão, era uma prestação baixinha e que qualquer pessoa poderia, né? Eu não sei os critérios que foram usados na época, mas o que acontecia? Por exemplo, pagava 20, 30 reais por mês. Essa pessoa ligava para uma pessoa do norte ou com dificuldade, ou seja, todas aquelas pessoas que tinham problema veio para cá. E eu não sei quais foram os critérios na época, que eu imaginei assim, bom, a pessoa agora só vai poder vender essa casa quando ele acabar de pagar. Mas não, ele pagava R$1.000 da casa, quando chegava aquele R$1.000, chegava uma pessoa, oferecia R$2.000 da casa. Eu falava, poxa, eu paguei 1.000, a pessoa quer dar 2. E comprava essa casa. Hoje essa casa está lá, na mão de uma pessoa, alugando, ou seja, não resolveu problema social nenhum, na minha opinião. Acabou trazendo mais problema do que solução. As pessoas que eu acho que na época tinha dificuldade, que foram para lá, muitos voltaram a pagar o seu aluguel e estão com dificuldade do mesmo jeito. Entendeu? E eu acho que tinha que ter mais assim, um entrosamento, sei lá, o que faltou, porque olha, sabe, eu tenho um amigo não, hoje é meu concunhado, é de Penápolis, é filho do seu Catarino, do Tabu, não sei se você já ouviu falar do seu Catarino do Tabu, ele é filho dele e é casado com a irmã da minha mulher. E eu vim aqui uma das primeiras vezes, onde eu discuti com ele qual a cidade que era maior, Birigui ou Penápolis, em 86. Hoje, Birigui é o dobro, entendeu? Indústria, deve ser o triplo, não sei como é que é. Muito se fala de Marília também, que Marília... E aqui, nós ficamos aí com problemas, você vê que as empresas grandes aí, elas estão
talvez seja uma dificuldade danada, e nós temos aí falta de emprego, essas coisas. Então eu acho que esse é um ponto assim, chave, entendeu? Tem que se fazer alguma coisa nesse sentido. Essa questão aí, eu vejo às vezes alguma sessão de Câmara, até esses dias, né, conquista de 200 casas, não sei o que, não sei se é por aí também não. Eu acho que nós temos que conquistar empresas que geram emprego, entendeu? Que dê condições de vida melhor para a sociedade, entendeu? E também parar com esse discurso também de que dá já feito as coisas, resolve o problema. Não resolve nada não resolve nada não. Eu sei porque eu tive uma vida bastante dificultada lá atrás, bastante difícil, meus irmãos, e a gente nunca precisou tanto de prefeitura, nem de Estado, nem de nada. A gente precisava trabalhar, precisava ir atrás de alguma coisa, precisava... Hoje a expectativa é de que o prefeito dê, que o vereador dê, e não é assim. Acho que cada um tem que ter uma visão um pouquinho mais audaciosa, ou seja, tem que ir atrás, nada cai do céu, entendeu? O cara fica pensando que, eu não sei, eu acho que tem que mudar um pouquinho a mentalidade. A pessoa só cresce quando começa a sentir que conquistou o seu espaço. E não ganhou o seu espaço. Conquistou. De uma forma ou de outra, ou trabalhando, ou estudando, ou não pode se imaginar que aquilo que veio fácil é gostoso. Não é. Não é. Isso é falso pensamento. O valor é outro, né? Com certeza. Quando se ganha, quando se conquista. Totalmente. Doutor, e agora o ponto positivo. O que é gostoso? O que o senhor apontaria? O senhor faria uma propaganda de Penápolis? O que aqui é muito bom? Agora eu me sinto mais à vontade, porque eu amo Penápolis. O período que eu estou aqui é o suficiente para eu dizer que Penápolis talvez seja uma das cidades mais maravilhosas que eu pude conhecer no estado de São Paulo. E olha que meu pai mudou muito, mas aqui nós temos uma coisa que não é em todo município que tem. Essa amizade, essa confraternização que existe na sociedade, que existe entre os jovens, que existe entre os idosos, que existe entre as... Você vê, hoje nós temos um evento, por exemplo, do asilo. Vai lá para você ver. Nós tivemos um evento agora recente, para angariar fundo lá para a casa de Barretos. Você vê coisa maravilhosa. E se fizer amanhã, vai ser maravilhosa também. Ou seja, o povo é muito eles participativo, eles querem marcar presença nesses eventos. Nós temos agora o evento sábado, né? Acho que do asilo lá, domingo do hospital, né? Do leilão de gado. Você vai lá ver. Maravilhoso, eu nunca perco, nunca deixo de ir, eu vou lá, eu levo minha esposa, se meus filhos estiverem aí eu vou lá, entendeu? Também nunca tive gado na minha vida, mas eu sempre dou minha novilha lá, compro uma novilha lá e ajudo lá e tal coisa, isso eu faço com o maior prazer. E não é só lá, em qualquer outra entidade. E isso é legal, isso é gostoso, entendeu? Você se sente que você participa da sociedade. Porque problema, todo mundo tem. Nós temos lá, entendeu? Com a família, com tudo, tá, mas olha, quando é para resolver algum problema, Penápolis assim é marcante. Quando é para ajudar alguém, ela sempre mostra bastante presente. Isso aí é gratificante em termos de município. Doutor, então deixa o espaço agora para as suas considerações finais. Cacá, eu só tenho que agradecer. Eu acho que essa oportunidade que você está dando a mim, eu só tenho que parabenizar a sua postura e dizer que são nessas conversas que a gente se conhece mais e as pessoas também acabam conhecendo a gente, né? E a gente continua amando Penápolis e continua tendo aquela intenção de melhorar as condições de vida de uma população que ainda tem problema na segurança, na saúde, na educação, mas que estamos aí atentos. E se Deus quiser, Penápolis vai resolver esses problemas aí. Ok, doutor. Obrigado pela sua presença. Conversei com o doutor Pardi, médico em Penápolis e também suplente de vereador. Obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.